Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar sobre auditoria hospitalar. Como é que funciona o serviço de auditoria? E ainda, cuidar da nossa saúde mental é primordial em épocas de pandemia. No programa de hoje, um bate-papo com a psicóloga e coordenadora do RH, Aline Ferreira, que vai falar do projeto Cuidando de Quem Cuida. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV, hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, pelo menos nesse início de bate-papo. Eu vou conversar com o Dr. Fleury Mello, que é médico aqui da UTI geral da Beneficência, mas também é auditor. Mas o que vem a ser esses serviços? A gente ouve muito falar na mídia, foi feita uma auditoria, mas o que vem a ser e qual é o objetivo de uma auditoria dentro do hospital? E o Dr. Fleury Mello vai explicar. Tudo bom, doutor? Tudo bem, boa tarde. Saindo um pouquinho da medicina, né, da saúde, da UTI, queria que o senhor falasse um pouquinho o que vem a ser esse trabalho, o senhor que é auditor aqui do hospital. As pessoas têm um pouco de concepção que foge à medicina, mas na verdade ela complementa. Você tem que ter um conhecimento técnico muito grande para você poder auditar e você poder gerenciar recursos ou algo do gênero para você ter um resultado bom. Então tem muito a ver com a medicina ainda, claro que foge um pouco a parte assistencial, mas é algo extremamente relacionado à medicina. Como que é esse trabalho aqui? Qual é o trabalho que o senhor faz aqui? A auditoria se divide em alguns setores, né? Você pode fazer uma auditoria de contas, que é uma parte mais relacionada à burocracia, que é remuneração aos procedimentos médicos realizados, se há acordo, se o procedimento realizado foi realmente o codificado. Então é o que mantém a ligação da parte financeira entre as operadoras, que são os convênios, com os prestadores de serviços, que são os hospitais, como nós. Esse é um tipo de auditoria. Um outro tipo de auditoria é uma auditoria preventiva, que você vai reconhecendo os déficits ou as falhas que tem no hospital e você trabalha nesses pontos para que evitem algum tipo de desacordo ou de perda ou de falha de conduta, se chama auditoria preventiva. Você não espera acontecer para depois auditar. Você anda um passo à frente para evitar esses problemas. E tem a auditoria de processos também, que você vai, desde o momento que, como se dá o tempo que é necessário para um paciente de alta sair do hospital, como é que funciona o fluxo de um prontuário dentro do hospital, quanto tempo ele fica parado, quanto tempo ele tem que andar, autorização, como a gente pede, quais procedimentos são necessários realizar autorização ou não. Então são de processos. Então é um mundo muito grande, principalmente quando se trata de uma auditoria interna de um hospital. Então, no caso, até a conduta de um médico, a conduta feita durante um tratamento, passa por essa auditoria? Passa, é necessário, por isso que é necessário o conhecimento técnico. A gente tem que sempre embasar, sempre estar atualizado para reconhecer se realmente é uma conduta coerente com o caso, se é uma conduta que não deve ser repetida, uma conduta que foi. E a auditoria tem uma função de educar, não é uma função punitiva. A auditoria sempre teve dentro principalmente do meio médico, o auditor sempre foi uma figura muito não benquista, e depois que as pessoas começaram a entender a importância do auditor num processo hospitalar, elas começaram a entender que é muito mais um cara que ajuda do que uma pessoa que vai prejudicar a instituição. Ele está protegendo a instituição, ele está protegendo o paciente e também as operadoras, porque tem que ser uma relação de simbiose, né? As pessoas têm que, o hospital e a operadora, ambos têm que ganhar e com o melhor resultado para o paciente. Então você não pode ter um desperdício por parte do hospital e uma qualidade de saúde, você também não pode permitir que a operadora não deixe você fazer o seu trabalho por completo, e o resultado melhor tem que sempre ser o paciente. Então a função do auditor é permitir que esse processo se perpetue, ainda mais numa saúde hoje em dia que é extremamente cara. Boa parte dos nossos insumos são dolarizados, então se nós não tivermos uma auditoria eficiente, infelizmente é insustentável a relação de saúde com as operadoras. Os convênios ficarão cada vez mais caros e cada vez mais difícil de se manter essa relação
presente que temos de convênio e o hospital. O senhor falou de um bom relacionamento até com os próprios colegas de trabalho e também com as operadoras de saúde. A gente sabe que muitas operadoras de saúde e muitos usuários acabam tendo problema em questão de exame que não é autorizado, cirurgias, tratamentos. Como lidar? Os pacientes têm acesso a essa auditoria? No caso de um paciente que esteja internado e está tendo um problema com o plano de saúde, ele tem acesso a essa auditoria ou passa por algum outro setor aqui? Sempre que nós temos uma negativa do convênio para um procedimento que é autorizado que é um procedimento com indicação, ele tem que ser coberto, né? Existem classes de convênio que cobrem procedimentos, então a primeira coisa que ele tem que ver é se no contrato que ele assinou, aquele exame ou aquele procedimento, ele está coberto pelo seu tipo de cobertura do convenial. A partir desse momento que ele está coberto, a segunda coisa é se há indicação, que aí ele não tem muito a participação, se há indicação de realizar esse procedimento. Então você tem dois momentos, né? Um momento que é uma indicação, a gente chama de glosa quando você retira, mas é um impeditivo técnico ou é um impeditivo administrativo. Né? Essa é a primeira coisa que ele tem que diferenciar. Se ele não tem direito, ele pode tentar fazer isso por via particular, tanto no hospital quanto em clínicas, ou procurando o atendimento pelo SUS. Boa parte dos procedimentos tem, a gente sabe de todas as dificuldades, mas isso é um jeito. E em caso de falha técnica, conversar com o médico assistente para elucidar, faça um relatório mais detalhado, apresente, mas tentar sempre conversar na ouvidoria do convênio, na ouvidoria do hospital, para tentar entender melhor esse processo. Agora, doutor, dessa fase de pandemia que a gente está vivendo, aumentaram os trabalhos de auditoria, porque tem aquela questão de pacientes. Às vezes, algumas pessoas questionam, não acredito que esteja morrendo tanta gente assim de Covid. Eles falam que está, isso não digo dentro do hospital aqui, mas no geral, no país inteiro, muitas pessoas acabam não acreditando, né? É feito esse trabalho de auditoria também dos pacientes de Covid, doutor? A gente teve muita dificuldade, principalmente no começo da pandemia, porque a mudança era muito contínua. Então, só para você ter uma ideia, as recomendações no começo da pandemia era que não usasse excesso ou precocemente o corticoide, né, que é uma medicação que hoje a gente utiliza, e que se evitasse o uso de ventilação não invasiva. Era proibido, era falar assim, não faça, que é muito perigoso para o paciente, para a equipe, para todo mundo, que é totalmente o contrário do que a gente faz hoje. Então, foi em coisas que, por exemplo, na medicina demoram anos para mudar, a cada 2 semanas você tinha uma nova diretriz com um novo tratamento, com um novo exame, com um novo procedimento. Isso para a auditoria é muito complexo, porque você tem que constantemente acompanhar. Nós tivemos o caso, por exemplo, de exames que não eram de utilidade comum, a gente não utilizava comumente, e entraram aí para o rol do Covid, sendo utilizado para o Covid. E aí o papel da auditoria é quando solicitar, quantos solicitar, porque se você for partir do princípio que você vai pedir tudo para todos os pacientes, a gente não há dinheiro no mundo que cubra para todas as pessoas fazerem todos os exames. Então a melhor saúde é sempre a melhor ao melhor preço. Então não existe vamos fazer uma ressonância de corpo inteiro, isso não, é inviável. Então a gente elencar o que realmente é efetivo ao paciente, que vai melhorar a qualidade de vida, que vai resolver o problema dele e que isso seja realmente padronizado na instituição. Então foi muito difícil esse começo porque a gente funcionava, então pode usar. Aí no momento seguinte falava, não funciona mais. Então aí a operadora já não vai mais pagar, porque você tem uma recomendação de usar, mas não funciona. Aí você vai lá e você retira, vamos retirar essa medicação ou vamos retirar esse exame porque não há eficácia comprovada. E aí, a partir desse momento, a operadora não tem mais obrigação nenhuma de pagar esse procedimento. Agora, doutor, também voltando na parte que o senhor falou de um bom relacionamento, o senhor hoje está na auditoria, mas o senhor também é médico intensivista, o senhor é da UTI e o senhor é um médico jovem. Como é que o senhor lida? Como é que o senhor foi parar nesse setor de auditoria? Como é que é lidar o dia a dia de uma UTI e também o dia a dia de uma auditoria interna? Eu sou médico clínico geral, mas trabalho como intensivista há muito tempo, né? Desde a minha residência de clínica médica eu fazia
estágios dentro de UTI, me apaixonei na área e trabalho hoje praticamente com isso e auditoria. A UTI ela requer muita. A UTI é um dos ambientes mais que tem os equipamentos mais caros, que você tem as contas mais elevadas, os exames em maior volume, os procedimentos. Então é um lugar que o gerenciamento os pacientes são mais graves, então você tem que ter uma técnica e um conhecimento técnico maior, você tem que ter um gerenciamento do que você vai solicitar, quando, porque são muitos exames, é diferente de um paciente internado, que alguns exames você tem aquilo e ele vai de alta. O paciente está na UTI, são exames diariamente solicitados, exames de complexidade grande, envolvem cirurgia. Então, um paciente da enfermaria, ele vai para a especialidade, né? Um infarto, ele vai para o cardiologista, um AVC vai para o neurologista. Na UTI nós recebemos todos esses pacientes. Todos. Claro que temos UTIs especializadas aqui, mas acabamos, como uma UTI geral, recebendo todo esse... Então, a gente acaba tendo contato com muitas especialidades. Então, isso completou muito isso que me faltava, que na parte da auditoria é uma coisa, mas essa parte técnica, por ter contato diariamente com pacientes neurológicos, cirúrgicos, urológicos, oncológicos, de todas as áreas, isso me facilitou muito quando eu trouxe esse conhecimento para a auditoria, de poder ter discussões técnicas fundamentadas, de conhecer o paciente grave, de entender o porquê de tal exame, de tal procedimento. Então isso encaixou muito bem, porque é um lugar muito intenso e muito completo. Uhum. Agora, doutor, o senhor recentemente, no início do ano, o senhor foi homenageado como um médico, o senhor foi lembrado pelos seus colegas como um médico que acabou se destacando dentro de uma UTI. E o senhor passou pela UTI Covid. E recentemente também saiu um texto seu no jornal A Tribuna de Santos. E uma das suas frases que eu acho que marcou, pelo menos para mim, foi: quem trabalha com pacientes graves tem a morte como seu colega de plantão. Eu queria que o senhor falasse, resumidamente, como foi a sua experiência dentro de uma UTI com pacientes de Covid, que o senhor pegou desde o início, na verdade. Sim, foi uma coisa nova, né? A gente sempre trabalhou com paciente grave, tivemos outros eventos, como H1N1, nós também estávamos na linha de frente, não teve essa dimensão, mas eram pacientes com insuficiências respiratórias graves também. Mas isso envolvia uma pressão psicológica que vinha, parecia uma onda, como se estivesse vindo um tsunami na nossa direção e nós fôssemos a barragem ali para segurar isso, e todo mundo, fique em casa, se proteja, a gente botando a mochilinha nas costas e indo segurar a barragem. Então, foi como eu escrevi no texto, eu fui protegido, fiquei bem. Depois de um tempo, passei 6 meses dentro de uma UTI, entubando, reanimando, dormindo dentro de uma UTI, e não tive Covid nesse momento, talvez até para ficar ali na linha de frente enquanto era necessário. Mas foi uma coisa muito, muito tensa. Eu tinha meus problemas pessoais referente à minha família, minha esposa grávida em casa, morrendo de medo de levar isso para minha casa e acontecer alguma coisa. A gente só se apega nas coisas mais perigosas, né? A gente sempre, como médico, acho que de UTI, a gente acaba ficando viciado nas doenças ruins, né? Se tem uma dor no joelho, você fala, não, tem alguma coisa muito grave no joelho, porque é o nosso vício do trabalho, a gente só trabalha com isso. Então, foi muito intenso, A gente é acostumado a ver gente morrer, não é o que mais dói sempre é a família que fica. O paciente normalmente, alguns momentos tem uma libertação de sofrimento, mas para a família é muito dolorido, e essa notícia e isso, a gente acaba se acostumando parcialmente, né? Não é algo que a gente nunca vai superar. E uma coisa que mudou no Covid foi o volume, a quantidade de vezes que a gente fazia isso. E alguns pacientes que fugiam o padrão, pacientes um pouco mais jovens, ou que estavam, até minha tia faleceu recentemente decorrência do Covid, previamente rígida em casa, cuidando das coisas, e realmente, se não fosse o Covid, ela estava viva. Ela morreu É uma loteria, é impressionante, ainda não sabemos por que alguns casos são tão graves, porque alguns outros casos são leves. Meu avô de 85 anos, safenado, fez uma pneumonia, ficou em casa bem.
tivemos casos de pacientes jovens aqui com 60, 70 dias de internação, de não sair alguns deles. Então, foi uma sensação de impotência em alguns casos que é terrível para a gente, né? Eu ia até perguntar, mas acho que o senhor já deu uma explicada mais ou menos, mas porque como o senhor falou no seu texto, o senhor lida, um colega de trabalho é a morte. Então o senhor sabe que, assim, o senhor lida com o óbito diariamente de pacientes de outras patologias, de outras doenças, mas encarar a morte de um caso de um paciente de Covid é diferente? É difícil responder essa pergunta. Eu acho que o que mais dói para a gente é o perfil do paciente. Eu acho que a doença em si, a não ser que você vê alguém morrendo, não é comum. Você vê alguma doença branda, tudo, e o paciente morrer disso, isso dói muito, independente do que seja quem seja o paciente. Agora, o que dói muito é a idade e previamente como se apresentava essa pessoa. São mortes diferentes. Fala para mim, uma pessoa numa idade laboral, família, isso dói muito porque eu me vejo, claro, eu sou jovem, mas assim, eu me vejo nessa situação também. Eu vejo meu pai nessa situação, que hoje está indo trabalhar, indo voltar, anda de moto, mas que pode pegar Covid e isso pode ser interrompido de uma hora para outra e é muito triste. Evite, se você puder ficar em casa, fique em casa, tenha higiene, cuide da própria saúde. É importante você cuidar da sua saúde psicológica. Hoje não é impeditivo, mas se você, claro, acompanhe as notícias, mas pegue um sol sozinho, coloque sua máscara, pegue um sol, se alimente bem, faça exercício físico quando puder, cuide da sua saúde mental, cuide da sua família e evite. Todo mundo deve evitar, né? É claro que existem situações que você não tem como, você precisa sair, você precisa botar um prato de comida na mesa. Claro, entre morrer de fome, morrer de Covid, a escolha é simples, mas tudo que for evitável nos ajude para controlar essa situação. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa saúde mental. Um ano de pandemia, as pessoas já estão começando a ficar cansadas, muita ansiedade, muito medo, muitas pessoas com depressão. E aqui a Beneficência Portuguesa, ela desenvolveu um projeto cuidando de quem cuida. Então, todos os colaboradores daqui, seja da parte administrativa ou até mesmo da área de saúde, elas vão ter elas têm um apoio psicológico, uma psicóloga que é aqui da Beneficência Portuguesa e que também é coordenadora do RH. E quem vai contar é ela, que é a Aline Ferreira. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Mais uma vez aqui, a gente já conversou sobre isso ano passado, ainda no início da pandemia. Um ano se passou, pressão que a gente tem que as coisas estão piorando ao invés de melhorar. E aí, você como psicóloga, o que você tem a dizer desse um ano? O que mudou? Então, eu acho que assim, a gente recebeu muita notícia que deixou essa preocupação de que está piorando, mas também tivemos notícias de que em alguns momentos está tendo melhoras e pessoas conseguindo se recuperar. E eu acho que é importante nesse momento a gente frisar esse lado, né? A recuperação das pessoas, que vem de muita dedicação dos profissionais, que vem de força de vontade, de fé, né? De tentar ajudar o próximo. E aí, quando a gente estava com a ideia lá no início, né? Era para dar esse suporte. A gente tinha uma ideia de que isso passaria um pouco mais rápido, que a gente conseguiria controlar e tal, mas não foi muito bem o que aconteceu. E hoje a gente está num cenário que a gente não sabe quando isso vai acabar. Então agora a gente percebe que é um momento que o pessoal da área da saúde, que está dentro do hospital, precisa mais de colo, né? Um momento onde a gente precisa
olhar para eles e dizer, não, vocês não estão sozinhos, a gente identifica e percebe todo o esforço, toda a dedicação, e é onde a gente está com esse projeto com um foco um pouco maior. Então, dar a oportunidade de realmente cuidar deles, porque nesse momento eles entram aqui em plantões de 12 horas e eles precisam ser o profissional exemplar, o profissional que vai dar o melhor deles, mas quem está olhando para eles, né? Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem uma história, tem uma vivência, e a gente precisa dar essa importância, porque se não fossem eles, o cenário poderia ser ainda pior. E aí o projeto surgiu no ano passado, né, com a ideia de dar esse apoio, esse acolhimento, e durante esse período de um ano a gente teve algumas procuras, né, conseguimos manter a psicoterapia com essas pessoas. O projeto ele funciona mais ou menos assim, a pessoa nos procura, tem que ser uma procura de livre e espontânea vontade, eu não posso ir lá e falar vamos fazer, porque senão não é válido, né? E aí nós fazemos a psicoterapia breve, então são 10 atendimentos inicialmente, pode ser mais, mas inicialmente esse período onde nós vamos levantar situações do dia a dia que possam estar contribuindo para a ansiedade, como você falou, para a diminuição desse medo que ele tem do incerto, né? E nós vamos trabalhando os gatilhos, ensinando mecanismos de defesa para que ele possa, frente a uma situação complicada, saber como lidar sem que ele tenha uma crise, sem que ele tenha um surto, controlar um pouco mais das emoções dele. Mas qual seria a maior queixa deles na hora da terapia em relação a esses acontecimentos que estão ocorrendo? No momento, realmente é a questão mais do psicológico mesmo, né? Como você falou aí, e eu também disse, todo mundo tem a sua família. Então, assim, pode ser que naquele momento você tem que dar uma notícia para uma filha que perdeu o pai. E talvez o seu pai passe por uma situação parecida, você, querendo ou não, se aproxima daquilo. Então, você sente um pouco da dor do outro. E aí, como dar uma notícia para uma pessoa, né? Outro ponto que é importante a gente frisar é quando uma pessoa vem a óbito por qualquer outra doença, a família pode ver, a família pode estar perto, a família faz todo o percurso até que isso aconteça. Vive o luto, né? Exato, na verdade. Né? Mesmo que situações que são complicadas, tem que programar o velório e tal, mas você faz toda uma ação que faz parte do luto. O Covid não. O Covid, a pessoa, quando está internada, né, você fica sem acesso. O acesso que você tem é de ligação de médico uma vez por dia, que dá aquele boletim explicando o que ele precisa explicar, né? Mas você não tem um respaldo maior. E o respaldo que a gente gosta é de ver, né? O ser humano precisa do contato com o outro. Então, se você tem um familiar internado, você quer o quê? Estar com aquela pessoa. Ver, saber, se está com dor, se a enfermeira por algum motivo não conseguiu chegar, eu vou chamar e tal. E aí você vai criando situações na sua cabeça. O Covid não permite isso. Então, assim, quando chega a notícia do óbito, por mais que é algo que a gente imagina que possa vir a acontecer, nunca vai ser com a gente. E aí é aquilo, você toma a notícia, você não tem como estar com essa pessoa, você não pode ver, normalmente é caixão fechado. Então, assim, é um luto muito drástico, entendeu? Você tem que passar por aquilo e pronto. Então, assim, além do peso de dar a notícia para a pessoa de um falecimento, é informar que essa pessoa não pode dar o último adeus. Né? Então, assim, isso gera uma pressão muito forte na cabeça dos profissionais. Os profissionais de saúde são preparados para isso, né? Eles estudam, eles fazem as especializações. Mas ser humano, ainda mais nós, assim, nós temos essa questão de querer cuidar e abraçar o outro. E aí você está num momento que você não pode nem dar um abraço naquela pessoa, nem esticar a mão e falar, vai passar, o tempo vai curar. Então, é uma situação mais complicada do que o processo de luto no normal. As reclamações, né, as queixas, são sempre voltadas para isso, ou porque se teve uma situação parecida na família e acaba lembrando, ou porque é um peso muito grande de dar a notícia, ou pelo cansaço de trabalho mesmo, porque a gente sabe que é uma doença que exige muito dos colaboradores, né, e de todo mundo que faz parte da equipe. Então, eles sempre estão pontuando essas questões. E é importante a gente ter esse olhar para eles, né, de falar, não, vamos ver o que a gente consegue fazer, de repente, sei lá, tentar melhorar o quadro de funcionários, tentar fazer alguma coisa que faça com que eles percebam que nós estamos juntos. E aí o projeto veio para cuidar dessa pressão que está aí na cabeça deles e dar a mão, sabe? Tipo, vamos lá com calma, com paciência, com fé, as coisas vão
é importante que a gente que tenha esse momento com um profissional para poder estar desabafando. Algumas pessoas ainda relutam muito em procurar uma ajuda psicológica? Muito. Acham que é coisa para doido, né? Isso. Existe um preconceito aí que vem de muitos anos, né? De que psicólogo, psiquiatra é algo que é em último caso. As pessoas sabem que tem, as pessoas sabem que é uma ajuda, mas elas evitam ao máximo isso. Só vão quando o problema, que estava pequenininho, começa a tomar proporções muito grandes na vida. Aí elas vão procurar. Mas sempre assim, eu vou passar uma sessão e não preciso mais, já se dá alta, né? Então tem essa questão, sim. Tá certo. Quais os sinais para a gente encerrar, Aline, que esse medo que ela está sentindo, esse cansaço de que algo não está bem, que precisa de ajuda? Não só profissionais, mas também aquela pessoa que está em casa vivenciando tudo isso, né? Ela tem que observar o que ela está sentindo. Se já tiver em sintomas físicos, né, como a questão da ansiedade, as crises de ansiedade, né, começa com a boca seca, sentir tremores, essas questões mais fortes que vivenciam no físico, ela precisa muito mais rápido procurar alguém. Mas nas questões psicológicas, né, observar, é uma angústia muito grande, uma tristeza profunda, um medo que você não sabe dizer do que né, porque quando você identifica o porquê você tem medo é uma coisa, mas quando você tem o medo do outro, né, do que está vindo, é complicado. Quando vai dormir tem insônia, não consegue dormir, não consegue desligar o cérebro, sabe assim, você fica tempo todo aquela vontade ligado. de não fazer nada. Também, porque entra um pouco na questão da tristeza, né? A pessoa, quando ela está entrando em episódios depressivos, ela tende a se isolar mais, então ela não quer contato com ninguém e ela não quer fazer nada, porque o sentido já não está mais ali. Então é importante ela observar esses detalhes e não ter medo, procurar ajuda, porque o psicólogo não é um bicho de sete cabeças, ele é uma pessoa para ser facilitadora aí na vida de quem o procura. E eu acho que é isso, é saber que procurar ajuda não significa ser fraco ou frágil. Eu acho que, ao contrário, demonstra força, né? A vontade de querer melhorar. Certo. Aline, obrigada mais uma vez. E tá aí, então tá dado o recado. A nossa saúde mental também tem que ser cuidada. Beneficência na TV de hoje fica por aqui. Antes eu quero agradecer a Teca da Sala VIP, que cuida do meu cabelo, também da minha roupa agora. Então aqui, ó, o endereço está aparecendo no seu vídeo. E se você quiser rever essa ou outras matérias, também em nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Semana que vem, neste mesmo horário, aqui para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.